Bom dia, irmãos. É com muita alegria que eu estou aqui neste dia para dar continuidade ao nosso estudo sobre o único e verdadeiro Deus. Hoje nós vamos estudar a lição número 10, que fala sobre o tema Deus é amor. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, ó Pai, nós estamos na Tua presença. Pai, nós queremos ser instrumento nas Tuas mãos. Usa-nos, Senhor, para fazer a Tua vontade. Usa-nos, Senhor, como realmente um instrumento nas Tuas mãos para falar aquilo que Tu queres que nós falemos neste dia. Pai, nós te agradecemos pela existência desta igreja aqui neste lugar. Nós te agradecemos, Senhor, por todos quantos têm voluntariamente feito o Teu serviço em, Senhor, ajudar na transmissão da Tua palavra. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor deixou a Tua palavra para nos orientar, guiar e instruir. Nós te pedimos, Senhor, que aquilo que vai ser falado hoje seja não de nós mesmos, Senhor, mas que o Teu Espírito Santo fale através de nós. Dá-nos uma aprendizagem, dá-nos um crescimento espiritual a partir de aqui. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Na primeira carta de João, nós lemos, no capítulo 4, verso 8 ao 10, nós lemos o seguinte: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Irmãos, Deus é amor. Isso é uma frase comum, muitas pessoas dizem isso, nós dizemos isso o tempo todo, nós colocamos em placas nos nossos carros, colocamos em textos nas nossas casas, o tempo todo nós dizemos isso, Deus é amor. Mas o que realmente significa dizer e entender que Deus é amor? Isso é uma parte profunda do caráter de Deus, quando nós falamos dele. Na aula passada, nós falamos sobre atributos morais de Deus. Pois bem, irmãos, o amor é mais um dos atributos morais de Deus. Sendo assim, o amor é uma característica intrínseca, ou seja, ela é inerente, ela é algo que faz parte essencial da natureza de Deus. A perfeição da natureza divina é um aspecto da perfeição da natureza divina, pelo qual Deus continuamente é compelido a se comunicar. A comunicar quem ele é algo que é da essência do próprio Deus. Isso me faz pensar até no aspecto usado do verbo ser, né? Quando Deus diz eu sou, lá em Êxodo, lá na história de Moisés, e quando ele diz também, quando a gente diz aqui, Deus é amor. O verbo ser aqui implica uma essência, algo que é essencial a este ser, a esta pessoa. O amor de Deus é uma afeição voluntária, é algo racional, não é o amor que nós conhecemos hoje como seres humanos, um sentimento, uma emoção, não. Quando nós dizemos que Deus é amor, é algo que é voluntário, é racional, é intencional, e isso é fundamentado, tem como fundamento a própria santidade de Deus, né? A própria essência de Deus, e é algo que vem da sua livre escolha. Deus faz isso porque Ele quer. Ele nos ama porque Ele quer. Ele enviou o seu Filho porque Ele quis. E essa é a essência do amor de Deus. É parte do seu ser, é parte da sua natureza. Como nós já falamos, então, o amor é mais um dos atributos morais de Deus. Deus não ama apenas, né? Deus é amor. O texto que nós acabamos de ler fala, Deus é amor. Ele é a própria essência do verdadeiro amor. A Bíblia diz que quem não ama não conhece a Deus. Ele é o amor verdadeiro, e nós entendemos também que aquele que não tem Deus, aquele que não é salvo em Jesus Cristo, que não conhece verdadeiramente, também não ama a profundidade do amor de Deus. Né? O amor que a Bíblia no grego chama do amor ágape, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, como é descrito lá em 1 Coríntios capítulo 13. Então,
Deus é a fonte, é dele que emana o verdadeiro amor. Nós só conseguimos amar o amor ágape quando nós estamos em Deus, quando nós somos nascidos em Deus. Irmãos, uma coisa que eu aprendi ao estudar esta lição. Quando nós dizemos que Deus é amor, não é a mesma coisa de dizer o amor é Deus. Nessa dinâmica aqui, a ordem dos fatores altera sim o produto. Porque Deus não é um sentimento, ele não é uma expressão de algo fluido, não. Na verdade, ele é a própria essência do amor e onde Deus não está, o amor também não está. Aí tem alguns versículos, irmãos, eu coloquei os versículos nos slides, mas nós não leremos todos os versículos que aí estão listados, os irmãos podem depois ler esses textos nas suas Bíblias, tá bom? Então, irmãos, quem são os objetos do amor de Deus, né? A quem esse amor de Deus, a quem esse amor que flui do âmago do ser de Deus, ou quem ele realmente é direcionado? Em primeiro lugar, Deus ama o seu próprio Filho. Ele ama a Jesus Cristo. Alguns textos das Escrituras nos fazem lembrar essa verdade de que Deus ama, né? Os irmãos vão lembrar nas suas memórias quando do batismo de Jesus Cristo, que ele estava lá, quando ele sai das águas, em Mateus 3,17, ouve-se uma voz dos céus, né? E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Jesus Cristo, em João capítulo 17, 24, afirma: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Palavras do próprio Jesus Cristo, né? Deus é amor. Alguém pode se perguntar, mas como pode Deus ser amor e amar o Filho e dá-lo como sacrifício, né? Fazê-lo enxergar a morte? Sim, ele ama Jesus Cristo, ele ama o seu Filho, mas ele ama também a humanidade. Esse é o segundo objeto do amor de Deus. Ele ama a humanidade. Ele ama o homem que ele criou também para louvor da sua glória. Todos nós conhecemos o versículo 16 do capítulo 3 de João. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando nós vemos aí, em João capítulo 3 e verso 23, Deus amou o mundo, nós sabemos que aí a palavra de Deus está falando, não do mundo, sistema de coisas, né? Mas o mundo, as pessoas que nele habitam, a humanidade. Deus amou toda a humanidade. Deus ama também, claro, de uma maneira ainda mais especial, aqueles que nele creem. Pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Palavras do próprio Jesus Cristo, né? Deus ama vocês. Estava conversando aqui com os discípulos e essas palavras se estendem a nós outros. Deus ama aqueles que creem. Deus ama aqueles a quem ele tirou do lamaçal do pecado. Mas não somente a nós. Nós já falamos, ele ama a humanidade em geral, ele ama os salvos em Jesus Cristo e ele ama também, amados, ele ama os ímpios, ele ama os incrédulos, ele ama aqueles que ainda não o confessam como Salvador, ele ama aqueles que blasfemam, ele ama os ateus, os céticos, os hereges, ele ama todos. E a Bíblia diz isso em Romanos 5, 6 a 8. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. E aí um versículo que todos nós conhecemos, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? O apóstolo Paulo nesse texto está falando aos salvos em Jesus Cristo na igreja de Roma, né? Ele está reafirmando o amor de Deus por nós, mas ele faz essa ressalva. Ele morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Então ele ama os pecadores. Os objetos do amor de Deus, então, amados irmãos, Jesus Cristo, seu Filho, e nós, seres humanos, né? Toda a criação, podemos dizer, né? Deus ama aqueles que ele criou. Como é que esse amor se manifesta, né? Nós falamos que Deus ama, Deus é amor, mas como esse amor de Deus se manifesta para nós? Sim,
ele deu o seu filho. Mas de que outras formas esse amor se manifesta? Nós vamos ver hoje 4 manifestações do amor de Deus. O amor de Deus se manifesta através da sua benevolência, através da sua misericórdia, através da sua graça e porque ele enviou seu filho, que é a culminância de tudo isso. Então, irmãos, o que é a benevolência, né? A benevolência de Deus. O amor dele se demonstra, se manifesta através da sua benevolência. A benevolência é um desejo de fazer o bem, um ânimo para o bem-estar do outro. E Deus é benevolente. Nós vamos perceber no estudo de hoje que a benevolência de Deus ela vai se confundir, né, se misturar com aquilo que nós teologicamente conhecemos como a graça comum. A benevolência de Deus é a graça comum. Mais adiante nós vamos entender o que significa graça comum. Mas o que é essa benevolência? É tudo que Deus faz que não distingue entre os maus e os bons, né? Ele dá as bênçãos não somente àqueles que são salvos. Isso às vezes até traz alguma confusão para os salvos, porque diz assim, mas o ímpio tem mais prosperidade do que o salvo. Mas fulano é ateu e é rico, por exemplo, né? Porque a bênção de Deus cai sobre ímpios e salvos, né? A Bíblia diz, em Mateus 5, verso 45, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus não escolhe assim, aqui nessa casa mora o salvo, eu vou mandar a bênção, a chuva só sobre ele. Não. Quando vem a chuva para a colheita, vem naquele lugar para salvos e não salvos. Os dons naturais, né? Os talentos naturais, artes, as capacidades intelectuais, os dons de escrever, as ciências, elas vêm sobre todos recebem dons assim. Isso é a manifestação da benevolência de Deus ou daquilo que nós chamamos também de a graça comum. Ela vem sobre todos os homens indistintamente. E como é que nós devemos nos comportar ao reconhecer a benevolência de Deus sobre nós? Qual deve ser então a nossa resposta a Deus diante da sua benevolência para conosco? Em primeiro lugar, nós devemos vir a Deus em ações de graças. Ou seja, ter o nosso coração grato diante de Deus, como está escrito no Salmo 147, versículos 7 e 8. Além disso, nós devemos louvar ao Senhor sempre, né? E quando dizemos, irmãos, louvar ao Senhor, não significa só quando nós cantamos na igreja. A nossa vida deve, em tudo que nós fazemos, louvar ao Senhor. Quando alguém me vê em algum lugar, Deus é honrado por aquilo que eu estou fazendo, o nome de Deus está sendo louvado naquilo que eu estou fazendo. Isso também é uma maneira de louvar e adorar o Senhor. Mas existe também a questão do louvar mesmo com cânticos, hinos e salmos espirituais, como diz lá na carta de Paulo aos Efésios. No Salmo 150, verso 6, diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia, louvai ao Senhor. Mas, irmãos amados, ao invés de responder com ações de graças e louvor ao Senhor, o ser humano não tem reconhecido Deus. E isso não é algo de hoje, embora hoje nós tenhamos mais conhecimento, né? Vejamos com os nossos próprios olhos tudo que tem acontecido. Mas a humanidade, desde quando, ou até antes disso, mas o apóstolo Paulo escreve em Romanos, no capítulo 1, versos 21 a 23, o apóstolo Paulo escreve como o ser humano tem negligenciado reconhecer quem é Deus e a importância que Deus tem em nossa vida. Romanos, capítulo 1, versos 21 a 23, diz o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. E muito do que nós estamos vendo, muita dissolução, muito desgoverno, tudo que nós estamos vendo no mundo todo e no nosso país, são consequências de nós, como seres humanos,
não estarmos reconhecendo quem Deus é, o seu amor para conosco e a sua benevolência. A segunda manifestação, então, irmãos, do amor de Deus em nossas vidas é a sua misericórdia. Nós às vezes costumamos dizer misericórdia, Senhor, clamar pela misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Ele é misericordioso. É interessante, quando nós estudamos essa questão da teologia, que a misericórdia de Deus, irmãos, ela é considerada um aspecto negativo do amor de Deus. Agora, quando a gente fala em aspecto negativo, não é algo ruim, não. Quando o aspecto negativo é a ideia de que Deus não vai dar aquilo que nós merecemos. O que todos nós merecíamos? Por ofendermos a santidade de Deus com as nossas falhas, com as nossas transgressões, com os nossos pecados. Todos merecíamos o inferno, a condenação. Mas quando Deus tira de nós a punição, o castigo, e a punição maior, que seria o inferno, que será o inferno, a separação eterna de Deus, então Ele age conosco com misericórdia. Deus não dá aquilo que nós merecemos. Nas Escrituras, na palavra de Deus, outros termos também para misericórdia são compaixão e benignidade. Então, sempre que você vir na Bíblia expressões como a compaixão, ele é compassivo, ou ele é benigno, são sinônimos da misericórdia. São textos que estão expressando a misericórdia de Deus para conosco. Na misericórdia, irmãos, Deus vai retirar a causa da punição. É como se, quando a gente ainda usava bastante cheque, quando acontecia algum problema, a gente ia lá no banco e sustava o cheque, ou seja, eu vou cancelar esse cheque, ele não vai mais ter valor. É isso que Deus faz com o nosso pecado quando Ele age com misericórdia. Ele cancela o ato, Ele tira a causa da punição e nisso Ele é misericordioso. Tem um texto em 2 Samuel 24:14, quando Davi afrontou Deus, quando ele fez aquele censo. Mas por que um censo é algo errado? Na verdade, quando Davi fez o censo, ele tirou a sua confiança de Deus e colocou no número de homens que ele poderia ter. Então isso foi uma falta de fé, foi um pecado diante de Deus. Não o censo em si, mas a motivação que levou Davi a fazer o censo. E aí quando Davi fez o censo, Deus se indignou com ele. E quando ele reconheceu o seu pecado, o profeta Gade vem a ele e dá a ele 3 opções de castigo que o próprio Deus mandou. Diz a Davi que ele tem 3 opções. Qual das 3 ele escolhe? E o versículo 14 de 1 Samuel 24 é bastante interessante. Ele diz: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor. Então Davi escolhe, porque Deus deu a opção de ele guerrear com outros povos, de vir doença, mas ele prefere cair nas mãos do Senhor. E olha a justificativa de Davi: porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então eu prefiro estar na mão de Deus, porque Deus é misericordioso. E como é que se caracteriza essa misericórdia de Deus nas nossas vidas? Irmãos, ela é imensa e insondável. Nós somos prova disso, Nós somos a prova de que Deus tem por nós uma compaixão, uma benignidade imensas. Ela é abundante e ela é renovável. Temos aí 3 textos que nos provam todas essas características que nós acabamos de falar. Nós vamos ler somente Lamentações 3, 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Então, irmãos, eu já ouvi alguém dizer assim: a cada dia nós ganhamos uma misericórdia nova. Cada dia ao amanhecer, nós ganhamos mais do que uma misericórdia nova. Nós ganhamos misericórdias, nós ganhamos a compaixão de Deus, a sua benignidade para caminhar durante aquele dia. Então, a misericórdia de Deus é imensa, grande, insondável, não se pode medir. Ela é abundante e por isso ela se renova a cada manhã.
E como nós devemos então proceder diante de tão grande misericórdia? Qual deve ser a nossa atitude? Como nós devemos responder a Deus, porque Ele é misericordioso para conosco? Nosso papel então, irmãos, é chegar para perto, né? É como, lembrei agora daquela música, né? Como uma criança que chega para perto, né? Chegar para perto para receber. Se você quer ganhar alguma coisa de alguém, você vai perto, estende a sua mão para receber. Esperar dele, chegar, sentar perto e esperar. Esperar do Senhor. E além de fazer isso, além de chegar para perto, de esperar para receber, nós devemos também imitá-lo em misericórdia para com os outros. Irmãos, quantos ao nosso redor precisam de misericórdia, de compaixão, de benignidade? E eu gostaria de fazer aqui um parêntese. A compaixão não é sentir pena. Compaixão é você olhar para o outro na aflição, no sofrimento, na dor e, de alguma maneira, tentar ajudá-lo. Não é só dizer, ô coitadinho, mas eu estou aqui para te dar a mão, né? Chegar ao teu próximo para dar a mão. Irmãos, nós precisamos fazer pelo outro aquilo que Deus tem feito por nós. Ser compassivos, ser benignos e misericordiosos. E assim nós estaremos dando a Deus aquela resposta que Ele espera, porque Ele é misericordioso para conosco. Então, manifestações do amor de Deus. Como o amor de Deus se manifesta a nós? Ele se manifesta pela sua benevolência, porque Ele tem um desejo, uma intenção, uma vontade de ser bom para conosco. O amor de Deus se manifesta em sua misericórdia, que é compaixão, que é bondade, que é benignidade. O amor de Deus também, ele se manifesta para nós através da sua graça, né? Nós temos falado muito sobre a graça de Deus. Nós vivemos hoje no período que nós chamamos o período da graça. Período em que o tratamento de Deus para conosco é gracioso. Mas o que significa graça? Lembram que eu falei que a misericórdia era o aspecto negativo do amor de Deus? Ou seja, Deus não dá aquilo que nós precisamos, aquilo que nós merecemos, na verdade. Não o que nós precisamos. É Deus não dá aquilo que nós merecemos, a punição que nós merecemos, o castigo que nós merecemos. A graça seria então um aspecto positivo desse amor. Ou seja, a graça é quando Deus dá aquilo que nós não merecemos. É quando Deus olha para nós e diz, olha, o seu merecimento, o seu direito, temos falado muito em direitos ultimamente, o seu direito é a punição, é o castigo. Eu não vou lhe dar essa punição, esse castigo. Eu tiro você do caminho da punição, do caminho do castigo. Existem, irmãos, dois aspectos da graça que eu gostaria de falar com os irmãos hoje. Existe a graça comum. Nós já falamos um pouquinho quando falamos da benevolência. A graça comum, ela é expressa a todos os homens. Todas as pessoas estão vivendo hoje porque Deus é gracioso. Porque Deus derrama sobre todos a bênção. Porque Ele dá o sol e a lua, o dia e a noite, a chuva e o sol. Porque Ele dá capacidades intelectuais, porque Ele dá condições de vida, Ele provê o pão de cada dia, através do próprio trabalho, né? Muitas pessoas, ou através da ajuda de outros. Isso é a benevolência de Deus. Assim nós identificamos a graça comum. E é também chamada graça especial de Deus, ou a graça salvadora, como nós conhecemos, que cobre e alcança os salvos em Cristo Jesus. A graça de salvadora é aquela graça, irmãos, que nos tira do pecado para a sua tão maravilhosa luz, né? E Jesus Cristo, então, porque como nós só podemos ser salvos através de Jesus Cristo, a graça salvadora de Cristo, Jesus Cristo é a manifestação suprema da graça salvadora de Deus. Em João 1, 14, 17, nós temos o texto que diz o seguinte: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E todos nós recebemos também da sua plenitude e graça, porque a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, a graça especial de Deus é quando nós somos salvos da punição do pecado, quando nós somos salvos
do poder do pecado. E quando na glória nós seremos salvos da presença do pecado. Essa é a graça especial de Deus. A salvação, amados, é pela graça somente. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela graça sois salvos. É Deus dar a nós aquilo que nós não merecíamos e nós não merecemos. E qual é o propósito de Deus? Por que Deus nos deu a sua graça salvadora? Por que Ele nos salvou, então? Né? Em Efésios 1, de 4 a 6, nós temos o seguinte texto: nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua palavra, para o louvor da sua glória. Então, irmãos, nós fomos salvos para o louvor da glória de Deus. Nós somos feitos até, nós somos criados para o louvor da glória de Deus. Eu creio nisso. Nós também fomos salvos para testemunhar da graça de Deus, para mostrar aos outros, para dizer ao outro aquilo que Deus fez por nós em nossa vida. Esse é o propósito da graça de Deus em nossa vida. E qual deve ser a nossa resposta? Deus nos deu a graça comum, a nós salvos, Deus nos dá a sua graça especial, derrama sobre nós a sua graça especial, Ele nos dá aquilo que nós não merecemos, em hipótese alguma. Nada que nós façamos chegará perto de merecer a salvação, o sacrifício que Cristo fez na cruz por nós. Ele fez isso porque Ele quer que nós o louvemos e testemunhemos. E como nós podemos responder a isso? Como é que nós podemos testemunhar, então, desse amor, dessa graça derramada em nós, né, através de Cristo no Calvário? Primeira questão, irmãos, viver em santidade. Primeira resposta que nós podemos dar a Deus é viver em santidade. Romanos 6, versos 1 e 2, um texto que nós conhecemos bastante, diz: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Quando nós fomos salvos na cruz de Cristo, Ele nos afastou do poder e da punição do pecado. E nós precisamos, é nosso dever a partir de aí, nos afastar da prática do pecado. Não combina com a posição de salvo em Jesus Cristo viver pecando. Continuamente, conscientemente, voluntariamente pecando. Isso significa, Soraya, então, que a gente, depois de salvo, não peca mais? Quem dera, irmãos. Quem dera que não pecássemos mais, não é? Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Nós continuaremos pecando até o momento da glorificação, quando então seremos semelhantes a Cristo. Mas neste mundo, nós não estamos livres da presença do pecado. E a nossa luta é constante. Nós só não podemos relaxar e descansar de que, pode ser de qualquer jeito. Falaremos disso daqui a pouco. Então devemos viver em santidade, devemos nos fortalecer nessa graça que vem de Deus, né? Paulo, falando a Timóteo, seu discípulo, ele diz na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Fortalecer na graça, se alimentar da palavra, estudar, conhecer mais de Deus, como vocês estão fazendo agora, como nós estamos fazendo agora. Conhecer mais. A Bíblia diz, lá através da boca do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sempre há mais para conhecer de Deus, sempre. Sempre, irmãos, nós nunca chegaremos ao ponto de dizer: conheço tudo que eu podia conhecer de Deus. Não existe isso em Deus, não existe. Então, precisamos continuar nos fortificando na graça. Também viver de forma sensata, justa e piedosa. O que seria viver em santidade? Viver de forma sensata, justa e piedosa. A sensatez. Quantos servos de Deus têm agido insensatamente? Temos visto várias confusões, né, envolvendo servos de Deus hoje em dia, nas redes sociais, nos Instagrams e internet da vida aí. Irmãos, a sensatez deve ser o nosso alvo de vida santa diante de Deus, né? Vamos procurar viver sábia, justa e piedosamente, como o Senhor
nos tem ensinado na tua palavra. E aí, irmãos, eu gostaria de fazer um parêntese para nós nesta manhã. Cuidado, amados, com as heresias pós-modernas que têm sido levantadas relativamente à graça de Deus. Eu tenho falado sobre isso, que é muito perigoso, que as pessoas têm pegado uma verdade e a partir daí criado algo que é totalmente inverossímil, né? E que não tem base bíblica alguma. Eu vou dar só alguns exemplos hoje. Uma dessas heresias, que eu estou chamando de pós-moderna, mas na verdade nasceu lá atrás, até na época da Reforma, né? O antinomianismo, ou antinomismo também conhecido, que foi uma doutrina em resposta à Reforma de Lutero, e ela dizia o seguinte, que pela fé e a graça de Deus anunciados nos evangelhos, os cristãos são libertos não só da lei de Moisés, mas de todo o legalismo e padrões morais de qualquer cultura, ou seja, o antinomismo. Ou seja, para quem crê assim, a lei do Antigo Testamento foi abolida e não vivemos mais debaixo do jugo da lei. Nesse contexto, a lei sempre é vista como algo ruim. Não somente a lei bíblica, mas qualquer lei em qualquer lugar é vista como algo ruim. Nós estamos sob a graça, então não precisamos mais obedecer a nenhuma lei. Irmãos, em primeiro lugar, nós precisamos entender que a lei não foi abolida, né? O próprio Jesus Cristo falou que ele veio para cumprir a lei, né? E ele a cumpriu completamente, ele foi o cumprimento da lei. Algumas das coisas que dizem respeito ao cerimonial, até mesmo porque nós não somos judeus, nós não temos o tabernáculo não existe mais. Então, algumas coisas do cerimonial, da lei cerimonial de Deus, elas realmente deixaram de ser exigidas e requeridas. Mas a lei moral de Deus, ela continua para nós hoje, e vários textos do Novo Testamento reiteram essa verdade. O Antigo Testamento não é coisa do passado. Não é algo que deve ser rasgado e jogado fora. A Bíblia toda, ela é a palavra de Deus, e toda ela é importante para a compreensão de quem é Deus, para aquilo que Deus quer de nós e como nós devemos seguir. Em Mateus 5, 17 e 18 diz: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. São palavras de Cristo escritas no Evangelho. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Então, Jesus Cristo não veio, irmãos, abolir a lei, ele veio para cumpri-la e a cumprir. Então, deixemos de lado essa ideia de que a lei não serve mais. Façamos a diferença entre a lei moral, que permanece para nós até hoje, haja vista os 10 mandamentos e outros tantos que existem nas Escrituras, e a lei cerimonial. E outra teologia que está muito em alta aí, é aquilo que os teólogos têm chamado de hipergraça, que não existe, né? Eles têm denominado assim esse ensinamento, mas isso na verdade não existe, não é bíblico, é pura heresia, né? Eu gostaria de ler para os irmãos assim, o que é heresia, né? Aquilo que afeta uma doutrina básica do cristianismo, um fundamento. E quando eu falo em fundamento aqui, é o que sustenta o processo de redenção. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, a forma como Deus planejou tudo isso, a existência da Trindade, que o Espírito Santo é Deus, qualquer coisa que tire essa sustentação é uma heresia. Então, quando se fala da hipergraça, que a graça tem a ver com o plano de salvação do homem, e quando você mexe nessa doutrina, você está falando heresia. Então, olha bem o que a hipergraça é. A hipergraça exime de qualquer responsabilidade o homem, como se estivesse dando ao homem um vale-pecado. Tudo vale. O amor de Deus é tão grande que ele vai cobrir qualquer coisa que você faça.
Olha o perigo disso que é falado, irmãos, porque é verdade que o amor de Deus é grande, e é verdade que a graça de Deus, que o amor de Deus encobre todas as nossas transgressões, isso é verdade. Mas isso não significa que nós podemos fazer tudo o que queremos. Haja visto que nós já lemos aqui hoje, que está escrito por Paulo, foi escrito por Paulo em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2. Que diremos, pois? Viveremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Então nós não vamos pecar para Deus ser mais gracioso para conosco. Aí eu vou pecar ali porque Deus vai ser gracioso. Eu posso fazer porque Deus me libertou, Deus me chamou para a liberdade. Irmãos, isso é falácia. O inimigo está entrando nas nossas igrejas e nos levando até líderes a falar coisas que não estão na palavra de Deus. Pegam uma frase do que é de Deus e a transformam, fazendo-nos acreditar em coisas insensatas. As mensagens pregadas em algumas igrejas que falam que seguem essa teoria, colocam o homem, o ser humano no centro, né? Você é tão importante para Deus, Deus quer tanto, te ama tanto. É verdade, Deus nos ama. E é isso que nós precisamos ter cuidado, porque parte das falas são verdades. O que vem sobre essas falas é que passa a ser mentira, né? O centro da mensagem do Evangelho não somos nós. O centro do amor de Deus não somos nós. Nós somos amados por Deus imensamente. Mas o centro de tudo, o centro do Evangelho, o centro de tudo que Deus planejou para nós é Jesus Cristo. É Ele que é a fonte, é o próprio Deus que é a fonte de tudo. Então, quando essas teorias colocam o homem no centro, nos levam a pensar na teoria lá do humanismo, do antropocentrismo, né? Lá na Idade Média, que colocava o homem como centro de tudo, e as igrejas têm tido essas ideias. Algumas falas que eu trouxe aqui, irmãos, porque estão aí na internet para quem quiser ouvir, né? Algumas falas que eu vou... O nome está no slide, eu não vou citar, mas os nomes estão ali das pessoas que disseram essas falas. Do Evangelho, Jesus é o centro. Mas do coração de Jesus, você é o centro. Você é perfeito. Você vai sair daqui sabendo que é sem defeitos. Isso não é verdade. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. A Bíblia nos orienta a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está nos céus. Mas nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos, quebrados, né? Deus está nos restaurando a cada momento. E ainda mais, um servo de Deus disse, eu me sinto tão justo que quando eu olho para Ele, Deus, não me sinto inferior. Irmãos, Deus nos fez, sim, a sua imagem e semelhança. Mas isso não significa que nós somos iguais a Deus. Vamos nos lembrar que esta foi a origem do pecado lá no Éden. Querer ser igual a Deus. Nós não somos iguais a Deus. Nós seremos semelhantes a Cristo na glória, quando os nossos corpos tiverem sido transformados. Aqui, nesta capa corruptível, nós não somos iguais a Deus. Cuidado, irmãos. Cuidado com todo o vento de doutrina, com o que vem de todos os campos, para nós não estarmos sendo enganados. Então, a graça de Deus é real. A hipergraça não existe. Outra manifestação da misericórdia de Deus é a sua paciência, a sua longanimidade. Eu gosto dessa palavra porque ela já é longa em si mesma, né? Na língua portuguesa. Longanimidade. Demora. Outras expressões que traduzem a paciência de Deus nas Escrituras é tardio em irar-se. Ele é tardio em irar-se. Aqui na Bahia nós dizemos que quem se ira rápido tem pavio curto, né? O pavio de Deus é bem longo, irmãos. Ele demora em irar-se, né? Ele vai... Olha, haja visto tanta coisa que nós fazemos, que a humanidade tem feito, que o ser humano tem feito. E Deus continua em sua longanimidade. O fundamento para a longanimidade de Deus. Por que Deus é longânimo? Né? Por que Ele é longânimo? Por que Ele demora em se irar? Em primeiro lugar, irmãos, porque Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer que o ímpio morra sem Cristo e que vá para a condenação eterna. Não é nisso que Deus se alegra. Isso está dito lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 32. Está dito lá. Ele deseja, por outro lado, que todos sejam salvos, né? O plano de Deus primeiro, lá na criação, lá no Éden, era que o ser humano, que a humanidade estivesse sempre em louvor e adoração a Ele, que nós estivéssemos eternamente ligados com Ele. Mas
Não foi assim que aconteceu. Agora, irmãos, nós precisamos entender também que apesar da sua longanimidade, apesar da sua paciência, apesar dele ser tardio em irar-se, o próprio texto diz, tardio em irar-se não significa que não se ire, né? A paciência de Deus não anula a sua justiça. E esse texto eu gostaria de ler, Naum, capítulo 1 e verso 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. O Senhor não tem por inocente o culpado, irmãos. Ele é longânimo, mas ele não perdoa a culpa quando a gente não se arrepende, quando não se volta para ele, né? Ele não tem por inocente o culpado. E como então nós devemos responder à paciência de Deus, à sua longanimidade? Arrependermos-nos dos nossos pecados, né, irmãos? E nos voltarmos para ele. E, por fim, o amor de Deus se manifesta, como nós já falamos uma vez hoje, vamos só complementar a ideia. O amor de Deus se manifesta em seu Filho. A maior prova do amor de Deus foi haver ele dado o seu Filho para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Romanos 5,8, que nós já lemos hoje, né? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Nós, quando somos salvos em Cristo, irmãos, nós seremos salvos da ira de Deus. Quando a Bíblia fala em ira de Deus, aqui, irmãos, em vários textos que a Bíblia fala da ira de Deus, não está falando de Covid-19. Embora alguns estejam pensando que Deus está irado e por isso ele está mandando Covid-19, que realmente tem sido uma grande destruição, não só no nosso país, mas no mundo inteiro. A ira de Deus não é a Covid-19. Quando a Bíblia fala de salvos da ira de Deus, nós seremos salvos daquele momento, quando a ira de Deus virá fortemente sobre a humanidade. Que a Bíblia diz que ai das grávidas naquele tempo, né? Muitas pessoas irão pedir a morte e não terão. Será um período de muita dor, que eu creio que nós ainda não estamos vivendo, né? Em Romanos 5,9, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. E também, em consequência da salvação em Cristo Jesus, a obra de Deus em nossas vidas será completa. E o completar dessa obra de Deus em nossas vidas, amados, significa a glorificação em Cristo Jesus, quando então nós seremos semelhantes a Ele e estaremos para sempre com o Senhor nos ares, né? É quando Deus irá completar-lhe a sua obra em nossas vidas. Romanos 8:32 diz, aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Irmãos, quando a Bíblia fala lá em Romanos 8:32, que como não nos dará com ele todas as coisas, não significa dar coisas que nós queremos aqui na terra, não. Dar com Jesus todas as coisas é estar com Jesus, é ter os nossos corpos transformados, é nos fazer semelhante a Cristo na eternidade. Estarmos com Cristo lá na eternidade, para viver com Deus eternamente. Então, irmãos, o amor de Deus é real. Deus é amor. Ele é a própria essência do amor. E o seu amor se manifesta através da sua benevolência, através da sua misericórdia, compaixão e ternura, através da sua graça, quando Ele nos dá aquilo que nós não merecemos. A sua graça, que é vista pela benevolência, a graça comum, e a sua graça especial, a graça salvadora. E ela se manifesta através da sua paciência, da sua longanimidade. E ela se manifesta através do seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz pelo nosso pecado, a maior prova de amor que alguém pode dar por outrem. Irmãos, sejamos gratos a Deus, porque Ele nos ama e porque Ele é amor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos mais uma vez pelo seu amor demonstrado na cruz do Calvário. Que nós possamos, Senhor, compreender, apreender as verdades aqui ensinadas, aqui faladas nesta manhã. Que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas. Que nós possamos responder ao seu amor
de maneira digna, Pai, vivendo em santidade e anunciando aos outros quem Tu és. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de ministrar a Tua palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho, nós oramos. Amém. Bom dia, irmãos. Que o Senhor esteja conosco.